Toji Fushiguro foi um homem realmente impressionante que batalhou contra os maiores xamãs de sua época e saiu-se vencedor. Porém, essa batalha não seria tão fácil se ele não tivesse o seu grande amigo, uma maldição, que anda com ele e é o seu armazém de armas tão especial. Hoje então vamos falar sobre essa maldição, que é uma maldição teoricamente fraca, mas é tão útil que faz do Toji alguém muito mais poderoso. E tudo isso eu vou dizer logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área para falar um pouco mais sobre aquela maldição que anda sempre com o Toji e que é o armazém de armas do Toji Fushiguro. Hoje eu vou contar toda a história, o que inspirou tudo isso e quais são os poderes daquela maldição. Então fica aí e se inscreva para receber mais conteúdo de Jujutsu Kaisen, beleza? Então vamos logo para isso. Um guerreiro tão poderoso que é temido pelos 7 cantos do mundo. Ele é um guerreiro que derrotou mais de 1000 pessoas e carrega cada arma dessas pessoas. Ele carrega 1000 armas em seu ombro. Porém, mesmo se cada uma dessas armas pesassem 1 quilo, ele não seria capaz de carregar todo aquele peso em suas batalhas. Por isso, ele tem ao seu lado alguém que ajude a carregar todo esse peso. Um mago ou uma maldição que consegue guardar todas essas armas e fazê-las aparecer no momento em que ele desejar. Essa é uma lenda muito conhecida no Japão e que inspirou o GG Akutami a criar tanto o Toji quanto a maldição que ele carrega. Ele queria criar um guerreiro que carregava várias armas, só que dessa forma ia ficar muito ruim o cara ter 1000 armas em suas costas. Então ele acabou criando essa maldição que é um armazém para o Toji. E essa é a história que inspirou esse personagem. Mas agora falando sobre a história de Jujutsu Kaisen de fato, essa maldição ela surgiu no momento em que o Toji começou a lutar contra o Satoru Gojo. E foi graças a ela que o Toji conseguiu dar o primeiro golpe muito efetivo no Satoru Gojo. Ele utilizou naquela ocasião uma arma normal, uma arma que não era amaldiçoada. E ele teve que fazer isso porque só dessa forma ele conseguiria se aproximar do Satoru Gojo sem que ele percebesse a sua presença. O Toji não poderia utilizar nada amaldiçoado para conseguir aproximar-se do Satoru Gojo e dar um primeiro golpe. Porém, ele só fez essa entrada graças à maldição que estava dentro da sua barriga. Porque caso o Satoru Gojo sobrevivesse a esse primeiro golpe como ele acabou sobrevivendo, não ia ter como o Toji lutar contra o Satoru Gojo sem utilizar uma arma amaldiçoada. Era muito arriscado lutar somente com uma espada normal. Por isso que sua maldição, que estava dentro da sua barriga e que dava a ele todas as armas que ele precisava, era muito importante para que o Toji conseguisse utilizar esse golpe com uma arma normal sem se preocupar muito em ter outras armas para utilizar depois com o Satoru Gojo. Mas bom, depois disso daqui o Toji acabou derrotando tanto o Gojo quanto o Geto, mas acabou morrendo em sua revanche contra o próprio Satoru Gojo. A maldição, porém, conseguiu sair viva, um pouco acabado, mas viva, e foi encontrada pelo Suguru Geto, que dessa vez conseguiu capturar essa maldição. A partir de então ela virou mais uma das milhares de maldições que o Suguru Geto tem em suas posses. E ela novamente foi muito importante para o seu usuário porque o Suguru Geto também é um ótimo lutador e ele utilizou essa maldição várias vezes ao decorrer da história, algumas vezes para guardar pequenos objetos, outras para guardar uma arma realmente muito poderosa, que era o bastão de 3 partes que ele utilizou na sua luta contra o Yuta. Porém, novamente, o seu dono acabou perdendo. O Geto perdeu para o Yuta e foi morto pelo Satoru Gojo. Depois disso, muito provavelmente essa maldição acabou sendo exorcizada. A gente não sabe ao certo se ela morreu de fato no momento em que o Suguru Geto foi eliminado pelo Satoru Gojo ou se ela foi exorcizada depois que o Suguru Geto foi morto e todas as suas maldições foram libertadas. Isso é uma coisa que pode ou não acontecer e até mesmo o Toji nos lembrou disso. Mas provavelmente, como o Satoru Gojo estava ali do lado do Geto quando o matou, muito provavelmente ele acabou destruindo e exterminando todas as maldições que restavam do Suguru Geto. Sendo assim, muito provavelmente a nossa pequena maldição conheceu o seu fim.
E caso você tenha percebido bem na história, você pode estar se perguntando como é que o Toji conseguiu domar essa maldição. Ele não era nenhum manipulador de maldições, nem mesmo era um xamã, ele não tinha energia amaldiçoada, mas ele conseguiu domar essa maldição apenas treinando ela como se fosse um pet qualquer. A diferença aqui é que ele não tinha uma confiança que uma pessoa tem no seu pet. Fato é que ela só era bem treinada e obedecia todas as ordens sem questionar do Toji. Porém, essa relação escrava que ela tinha com o Toji era tão forte que fez ela resistir de alguma forma à dominação do Suguru Geto. O Suguru Geto, em certo momento, tentou dominar essa maldição no momento em que estava no ombro ainda do Toji e não conseguiu. Tem algumas teorias rolando falando que essa maldição tem alguma relação com sua ex-mulher e acabou ligando de forma muito íntima o Toji com essa maldição e por isso ele resistiu ao Geto, mas nada disso foi falado ainda. Tudo que a gente sabe é que ela conseguiu resistir à possessão do Geto, mesmo ela sendo uma maldição bem fraca, de nível 3 para baixo. Talvez essa relação que o Toji tinha de escravizá-la seja forte o suficiente para impedir com que o Geto conseguisse capturá-la. E agora falando um pouco mais sobre suas habilidades. Ela tem uma habilidade de armazenar qualquer coisa que entre em sua boca, seja arma ou qualquer objeto que a pessoa coloque lá dentro ou até mesmo seres vivos. Essa maldição já foi capaz de armazenar várias outras pequenas maldições e até mesmo o corpo da Rico. A única desvantagem aqui de utilizar isso daí é que as coisas acabam saindo com uma gosma. Então não é bom você colocar papéis lá dentro não. Mas tirando isso, é um ótimo armazém e que você consegue utilizar de forma bem efetiva durante o seu combate. Outro aspecto bem interessante é que ela também consegue se contorcer ali, acabando comendo o seu rabo e ficando de um tamanho bem pequeno, sendo capaz até mesmo de ser engolida por uma pessoa, que é o que o Toji fez. O seu limite de coisas que ela pode devorar são coisas mais ou menos do tamanho de um ser humano. Ela não pode devorar coisas de qualquer tamanho, o limite dela é do tamanho de um ser humano, mas isso daí é mais do que o suficiente para ela conseguir engolir quase que qualquer coisa. O espaço dentro do seu corpo também aparentemente não tem limitação, ela foi capaz até mesmo de engolir uma corrente de um tamanho incalculável que foi utilizada na sua segunda batalha contra o Satoru Gojo, além de várias armas e o corpo da Rico. Quanto ao seu sabor, que muita gente pergunta qual é o sabor dessa maldição no momento em que o Toji engole, o GG Akutami não deixou bem claro, ele não quis imaginar um sabor para essa maldição, mas ele ao menos falou que é bem fria. Isso daí foi ao menos um indício de que se parece um pouco com gelo, com algum sabor aí que a gente não sabe qual é, mas eu imagino que não deva ser bom não. Agora, o desfecho dessa história, dessa maldição, provavelmente eu acredito que ela venha a aparecer em algum momento novamente. Talvez ela não tenha sido exorcizada pelo Satoru Gojo por ela ser bem fraca. O Satoru Gojo pode ter capturado e dado ao Conselho de Jujutsu para que ela pudesse ser utilizada de alguma forma como o Toji Fushiguro utilizou. Isso pode acontecer e alguma outra pessoa pode utilizar essa maldição novamente, ou caso ela ainda seja exorcizada pelo Satoru Gojo, ela é uma maldição bem fraca, de nível 4 ou 3. Então é muito mais fácil uma maldição assim ressurgir do que uma maldição de nível especial. Ela precisa de uma concentração de energia amaldiçoada muito menor do que uma maldição de nível especial necessitaria. Então ela ressurgir ainda no tempo em que a gente tem a história de Jujutsu Kaisen não é nada impossível. Por isso, mesmo que ela tenha sido exorcizada, eu ainda acredito que ela venha a dar alguma aparição novamente na história de Jujutsu Kaisen pela sua grande utilidade. Ela não é muito poderosa, mas é uma das maldições mais úteis que uma pessoa que usa muitas armas gostaria de ter. Até mesmo para o Megumi ela seria muito útil. A gente já viu que a sua habilidade de sombras tem uma certa limitação. Ele não consegue colocar ali quantas armas ele quiser dentro das suas sombras, porque ele tem de fato que carregar todo o peso daquela arma. Com essa maldição não seria mais necessário. Ele poderia utilizar essa maldição para guardar suas armas e ele não precisaria carregar todo aquele peso. É muito mais eficiente do que até mesmo as sombras do próprio Megumi. E por ela ter sido tão icônica, eu espero que ela apareça novamente na história, ou ao menos é isso que eu desejo. E bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente não tem tanto conteúdo assim sobre essa maldição porque a gente não tem o passado do Toji Fushiguro. A gente não sabe se ela tem alguma ligação realmente com a família
família do Toji ou alguma ligação mais íntima com o Toji de alguma forma que faça esse elo de escravo entre os dois seja tão forte assim, capaz de suportar o Suguru Geto. Mas no momento em que aparecer completa a história dessa maldição, eu refaço esse vídeo para vocês, beleza? E antes de terminar aqui, eu tô deixando um vídeo que fala um pouco sobre o Yuta, se ele foi nerfado ou não. Eu explico ali tudo o que aconteceu no último capítulo e se ele perdeu parte dos seus poderes. Então se você ainda não viu, clica aqui para ver esse vídeo que tá muito bom, beleza? Mas eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau!